Meus amados, nós estamos no primeiro Tadel do ano 2018 e quero falar hoje sobre o desafio da oração. O desafio da oração. Vamos começar a falar nesse primeiro Tadel sobre esse assunto. O desafio da oração. Meus amados, Deus tem colocado no meu coração desejo ou a direção de que esse ano 2018 seja um ano de busca, um ano de intimidade com o Senhor, um ano de nós estarmos realmente nos aproximando de Deus, como diz em Tiago: aproximai-vos do Senhor e Ele, achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Irmãos, essa tem sido a direção que Deus tem dado na minha vida. Eu quero desafiar os irmãos hoje sobre a oração. Nós vamos falar mais sobre isso e vamos praticar isso também, amém, irmãos? E vamos então começar em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Antes vamos orar. Senhor, dá direção, ilumina nossos pensamentos. Deus, abre agora o nosso entendimento. Pai, nos ajude a tirar agora da nossa mente, do nosso coração, os pensamentos que o dia todo foram se acumulando, as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos projetos. E queremos clamar a Ti, ó Deus, que ao entendermos a palavra, possamos colocá-la em nosso coração, no firme propósito de praticá-la. Abre o nosso entendimento e nos dá convicção, em nome de Jesus, amém. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas ou carne, não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a convicção, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Amém, irmãos? Olha quantas orientações nós temos sobre a oração só no versículo 20. Nós temos 7 orientações sobre a oração no versículo 20. 2 linhas, tem 7. Ele diz: orem no Espírito, primeira. Segundo, em todas as ocasiões. Terceiro, com toda oração. 4, súplica. 5, estejam atentos. 6, perseverem na oração. 7, por todos os santos. O que ele está dizendo, irmãos? Oi? 8? 18? 20, desculpe. 20. É 18. Eu falei 20, é 18. Versículo 18. Olha aí, irmãos. Ele diz: somos desafiados por este versículo, primeiro, a orar em todo tempo. A orar em todo tempo. Eu recebi uma conta, pelo WhatsApp, que os crentes bons de hoje, os crentes bons, eles dedicam 1% do tempo a Deus. Os bons, os que pegam firme. Vou mandar para vocês essa conta para os irmãos fazerem uma avaliação.
1% do nosso tempo é dedicado a Deus. Orar em todo tempo, orar com toda forma de oração, orar com discernimento espiritual ou com a ajuda do Espírito Santo, orar com perseverança, porque a maioria desiste de orar, a maioria começa a orar, mas não termina, começa, mas não consegue cumprir o propósito, até Deus responder. Orar por todo o povo de Deus, orar por todo o povo de Deus, interceder por todo o povo de Deus. Irmãos, a nossa vida de oração, ela tem que ser intensa, ela não precisa ser monótona. Eu sei que não estou aqui para falar mal de ninguém, tá? Mas já pensou? Você está doente, você é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Alguém está em perigo, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Alguém, você está triste, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Você tem um desafio, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Precisa de emprego, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Não é isso que a Bíblia ensina sobre a oração, irmãos. A oração é um diálogo. É muito mais do que um diálogo. A oração, ela é um expressar da nossa vida, do nosso ser a Deus. A oração não precisa ser monótona, fria, difícil, repetitiva. Esse texto, eu queria falar hoje pode baixar um pouquinho, irmão, o microfone, só um pouquinho. Eu queria falar hoje, assim, tá bom, só sobre essa parte que ele diz, com toda oração. Toda oração. O que quer dizer essa expressão? Eu não vou falar das outras, não. Só dessa, com toda oração. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Toda oração. Bom, ele está dizendo que existem diversas formas de orar, e você deve estar em todas. Entendeu ou não? Existem diversas formas de orar, diversos modos de orar, e você deve estar em todos. Agora, o que esse texto não está dizendo? Ele não está dizendo que você pode orar de qualquer jeito, certo? Mas deve orar das formas legítimas. Existem formas erradas de orar? Sim ou não? Sim, irmãos. Por exemplo, Deus não aceita vãs repetições, ele não fala isso? Quando vocês orarem, não orem com vãs repetições. Ele fala assim, quando vocês forem orar, não orem para ser visto pelos homens. É outra forma errada de orar. A Bíblia diz assim que nós não devemos orar sem fé. Não acreditando que vai acontecer, é uma forma errada de orar. A Bíblia diz que quando estivermos em pecado, não devemos orar também, até consertar a nossa vida. Né? Lá diz que o marido que maltrata a esposa, as suas orações são impedidas. Tem esposa fazendo assim, né? Concordando aí, é verdade, tem esse versículo. Tem oração que é feita para os santos, pode ou não? Não, irmãos, a oração é a Deus, na intercessão de Jesus, na direção do Espírito Santo. Tem a oração feita para anjo. Esses dias eu recebi pelo WhatsApp, a oração do arcanjo Miguel. Pode orar para o arcanjo Miguel? Pode ou não? Parece que o pessoal está meio em dúvida. Claro que não. Oração é a Deus. Então, existem formas erradas de orar. Existem formas certas de orar. Eu anotei aqui algumas rapidamente, aqui só para citar, a oração súbita, a oração de emergência. Sabe aquela oração assim, não dá tempo nem de fechar o olho, nem de só, né? Por exemplo, eu lembrei aqui de 3. Lembra de Davi, quando ele estava sendo perseguido lá, o pessoal... E tinha aquele Aitofel, que era conselheiro do rei, que ele orou assim, Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. Não dava tempo, o homem já estava abrindo a boca para dar o conselho para o outro lá, falou, transtorna os conselhos de Aitofel. Falou nem em nome de Jesus, amém. E o homem deu o conselho tudo errado, o rei não gostou.
Lembra de Neemias, quando estava lá no palácio e estava muito preocupado, foi servir o rei falou, você está preocupado, cara, teu rosto conta, fala para mim o que é que eu te ajudo a resolver. Diz assim, e ele orou ao Senhor. Orou como? Dá licença, rei, vou ajoelhar aqui, fazer meu TSD. Não, deve ter orado de olho aberto, olhando para o rei assim, ó. Ô Senhor, é agora, né? Ele orou a Deus do céu, e o rei foi a favor dele. Uma outra oração bem curta é a oração de Pedro, quando estava andando sobre as águas, e ele olhou para o lado e começou a afundar, e ele falou, Senhor, socorro. Só isso. Não dá tempo de orar mais nada. Senhor, socorro. Então, oração rapidinha, oração de emergência, oração que dá para você fazer a qualquer momento. Pode ser bem curtinha. Segunda oração em secreto. Jesus falou que tem oração em secreto. O Pai que te vê em secreto te recompensará. Ninguém mais no mundo sabe do que você está falando, do que você está orando, a oração do quarto, da porta do quarto fechada. Tem, irmãos, a oração coletiva, Mateus 18 e outros trechos, Jesus falou, o que vocês concordarem na terra, será concordado no céu. Oração coletiva, quando toda a igreja, ou um grupo, toda a célula, ou um grupo se reúne para orar por um assunto. Como nós fazemos aqui domingo, 6 horas da tarde. Nós concordamos em oração. Todos nós oramos pelo mesmo motivo. Oramos pelo mesmo propósito. Nós não temos muito costume de orar todo mundo junto, né? Mas, às vezes, orar todo mundo junto, às vezes em silêncio, ou cada um ora, mas estar unidos ali em concordância numa oração. Comunhão e concordância. No livro de Atos, nós observamos, irmãos, diversas vezes a igreja fazendo isso. Diz que a igreja de Atos 2, diz que perseverava unida em oração. Quando Pedro foi preso, diz que levantaram unânimes a voz a Deus. Unânimes, quer dizer, todo mundo junto. Oraram a Deus pelo mesmo motivo. Né? Às vezes, se uma pessoa chegar a pedir uma coisa você não quer dar, mas se chegar a 10 assim, já faz mais, né? Me lembro quando nós ia pedir para jogar bola, né? Minha mãe nunca proibiu a gente de sair para a rua, acho que ela até gostava. Mas tinha um menino que a mãe não gostava de deixar. E aí ela ia lá, mãe, deixa eu jogar bola. Não. Aí nós juntávamos uns 10. Vai, deixa, por favor, deixa. Ela falava, vai, então. Então, pedir em concordância. Há na Bíblia, irmãos, retiros de oração. Retiro de oração. O que é retiro de oração? É quando tem um propósito maior, ou uma necessidade maior, uma aflição maior, você tira uma vigília sozinho de oração. Isso existe também. Ou vigília coletiva de oração, retiro coletivo de oração. Jesus, ora ia sozinho, ora chamava seus discípulos para ir com ele. Né? Não sei exatamente como funcionava, mas Mateus 14, 25, nós temos ali uma coisa muito interessante, que diz que Jesus, depois de multiplicar os pães, ele falou, vocês peguem o barco, vão para o outro lado, e foi para o monte a fim de orar. E lá diz a hora que ele foi para o monte, mais ou menos 6 horas da tarde. E diz que sendo a 4ª vigília da noite, Jesus estava caminhando sobre o mar, no meio de uma tempestade. Considerando o trajeto que Jesus fez do monte, voltando do monte até aonde eles estavam no barco, alguém fez essas contas e dá no mínimo, Jesus orou durante 9 horas. Quem já orou 9 horas seguido aqui? 9 horas seguido, no monte, ao léu, no vento gelado da madrugada. 9 horas. Era costume dele fazer isso, irmãos. Quando não passava a noite. 9 horas. Depois você faz as contas em casa, vai lá, pega os detalhes da distância, das vigílias da noite que o judeu tinha.
9 horas ele orou. Por que ele orou 9 horas? Talvez porque ele tinha acabado de fazer uma grande obra. Ou talvez porque depois ele ia enfrentar grandes desafios. Ele acalmou a tempestade, chegaram do outro lado, o que tinha lá esperando eles? O endemoniado gadareno com as legiões de demônios, o qual ele purificou. Tem crente que às vezes ele está diante de um enfermo, ele não tem condição nem de orar pelo enfermo, irmãos. Tão ruim que ele está. Porque ele não orou 9 horas, nem 9 minutos. Às vezes orou 9 segundos. Não conseguiu se encher de Deus. Vamos falar sobre esse assunto uma outra hora. Tem a oração preparada e estruturada também. Pedro e João, eles dizem assim, Pedro e João, a hora 9, subiam para o templo, a hora da oração. A hora 9 é 3 horas da tarde. Pedro e João foram para o templo, estavam subindo para o templo porque era a hora da oração. Então, o judeu, eles tinham as horas fixas de oração. Quando você vê Daniel, diz que 3 vezes por dia Daniel orava, você fala, nossa, Daniel é porque ele era um judeu muito devoto também, e ele tinha seguiu o costume de 3 vezes por dia orar. Então, essa oração estruturada, organizada, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é disso que nós precisamos. Nós precisamos organizar a nossa vida de oração. Organizar. Estava conversando no começo do ano passado com o meu discipulador e falei para ele assim, eu quero mudar minha vida de oração. Ele falou, você precisa organizá-la. Aí eu estudei, passou mais materiais, estudei. Aí eu falei, o que mais que o senhor tem para me recomendar para me estudar? Ele falou, não tenho mais nada. Eu falei, como assim, acabou? Ele falou, não, tem muita coisa, mas agora chega de estudar. Vamos praticar o que aprendemos. Depois passa mais. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A vida de oração de vocês é organizada? Está organizada a sua vida de oração? Seu TSD está organizado? Como assim, pastor? Que hora você faz? Que hora? Qual horário? A hora que der, está desorganizado. Nada que a hora que der é organizado. Tem que ser um horário fixo. Que hora começa e que hora termina? Segundo, você tem uma planilha de oração? Você tem propósitos estabelecidos, bem arrumado? Você tem uma agenda na qual você sabe o que você vai fazer ali no seu momento de oração? Isso é organização. Estava estudando a oração do Pai Nosso, e alguém disse que a estrutura que Jesus usou na oração do Pai Nosso foi uma das estruturas que os judeus usavam para orar. Eles tinham várias estruturas de oração. E eu quero ensinar esse ano para os irmãos várias dessas estruturas, para ver se você pode escolher uma ou experimentar várias. Então, meu querido, sabe por que muitos de nós não conseguimos alcançar determinados objetivos na nossa vida? Porque não organizamos, somos desorganizados. Então, se nós não organizarmos uma vida de oração, nós nunca vamos conseguir orar. Nunca vai fazer parte de nós a oração. Essa oração bem estruturada, essa oração bem organizada, realmente algo que precisa ser organizado. Eu queria gastar esse restante do tempo, passando para os irmãos aqui um modelo de estrutura de oração que eu fiz para mim. Não vou passar, obviamente, os pedidos pessoais aqui, tá bom?
Mas vou passar a estrutura. Se você quiser anotar, se você quiser observar, se você quiser pedir depois, manda para mim, pastor, estou à disposição. Eu divido a minha hora de oração, que agora estou fazendo agora aqui na igreja, a fim de organização, exatamente aqui nesse lugar aqui, ó, das 7 às 8 da manhã. Ajoelhadinho aqui nesse banquinho. E alguns irmãos têm acompanhado também, cada um fazendo a sua oração particular. Como que eu divido, como é que eu organizo essa hora de oração? Eu organizo da seguinte maneira: eu tenho 3 períodos distintos de oração. Primeiro, pessoal. Segundo, ministério. Terceiro, intercessão. Como que é o primeiro, irmãos? Você pode colocar aí para mim, irmãozinho? Olha lá, primeiro é o pessoal. Então, eu divido esse primeiro período assim, ó, louvor e gratidão. Louvor e gratidão, o que é isso, irmãos? A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, certo? Então, eu anoto 3 motivos pelos quais eu quero dar graças a Deus, da última oração que eu fiz, das 7 às 8, até outro dia, 24 horas, eu tenho que agradecer por 3 coisas, no mínimo. Antes de ontem, deu 7. A lista deu 7 coisas, porque tinha muitos motivos para agradecer. Agradeci pelos jovens, agradeci por outras coisas, deu 7 coisas. Hoje só deu 3 meses. Mas todo dia eu me desafio a agradecer a Deus, lembrando só das últimas 24 horas, sem ficar aquela coisa de: Senhor, te agradeço por tudo. Te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim até hoje. Não, agradecer especificamente. Agradecer por coisas reais, coisas que eu lembrei, que eu citei, que eu possa escrever. Segundo lugar, eu não coloquei ali. Você pode colocar para mim, Júlio? 2 aí. Acrescenta um, que é confissão. Confissão. Então, irmãos, é um momento de confessar, momento de examinar o coração à luz de 2 salmos que eu sempre uso. Salmo que diz assim: Davi falou: Senhor, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E outro salmo que Davi fala assim: Senhor, perdoa os pecados que voluntariamente eu cometi, ele fala: perdoa os pecados que involuntariamente eu cometi, e os que voluntariamente cometi, o Senhor purifica também. Então, aquele que eu cometi, que eu sei que eu cometi, eu tenho que confessar. E aqueles que eu cometi sem perceber que estava cometendo, que o Espírito me dê convicção. E um dia eu estava orando, irmãos, nessa hora, o Espírito Santo me deu uma pontada no coração. Eu reconheci um pecado que eu cometi, mas não reconheci na hora. E aquela hora ali, o Espírito tocou no meu coração de uma forma muito grande. E eu fiquei muito arrependido do pecado. Então, confessar pecado. Obrigado, irmão. Terceiro, ansiedades, baseado em Filipenses, né, e outros trechos, Mateus capítulo 6 também, Jesus falou, não andeis ansiosos, né, Filipenses diz: não andeis ansiosos, toda ansiedade deve ser colocada diante de Deus em oração. Você tem ansiedades ou não? Você acha que eu tenho ansiedade? Minha esposa está até rindo ali, né, porque ela me conhece. Você tem coisa que te deixa ansioso? Prova, concurso, ir no dentista, fazer cirurgia, ter aquela conversa chata com alguém que você não queria ter aquela conversa. Deixa ansioso? A Bíblia diz que você tem que lançar suas ansiedades. Então, naquele dia, naquele momento, eu abro o coração e falo assim: eu estou ansioso, eu estou mesmo ansioso por causa disso.
estou ansioso por causa disso, estou ansioso por causa daquilo, isso está me causando ansiedade, essa circunstância está me deixando ansioso. O Senhor vai me dando iluminação, o Senhor vai me dando condição, o Senhor vai me ajudando, o Senhor vai me consolando, e vai falando com o Senhor, você sai dali bem. É o que a palavra promete, é a promessa da palavra de Deus. Terceiro, dificuldades pessoais. Alguém aqui fora eu tem alguma dificuldade pessoal? As coisas não saem do jeito que você queria. Tem mais alguém que tem dificuldade pessoal? Dificuldade, às vezes, no relacionamento com alguém, dificuldade para se controlar em alguma área, dificuldade para vencer algum pecado, dificuldade para ficar de boca fechada, dificuldade para ser disciplinado em alguma área. Todos nós temos dificuldades, dificuldade com alguém, dificuldade no trabalho, dificuldade para fazer alguma coisa. Eu coloco diante do Senhor também as coisas que eu estou sentindo dificuldade para fazer. Tem, às vezes, o outro tira de letra aquilo, mas para mim é difícil. Pronto. Né? Para o outro é fácil, mas para mim é difícil. Pode ser que para mim é fácil, para você é difícil. Coloque diante do Senhor as suas dificuldades. O que está sendo difícil para você? 4, ordem do dia. Tudo bem, como eu faço a oração cedo, o que vai ter naquele dia? Começo a lembrar ou até anotar algumas coisas. Por exemplo, hoje, eu orei a respeito desse Tadel aqui. Orei a respeito do que está acontecendo aqui, do louvor que ia ter aqui, da pregação que ia ter aqui, o primeiro Tadel do ano. Eu orei sobre isso hoje. A ordem do dia. Orei sobre umas coisas que eu tinha que resolver. Orei sobre uns planos que eu estava fazendo. Né? Então, as coisas daquele dia, trabalho que ia ter que fazer naquele dia, coloquei diante do Senhor. Aí, irmãos, eu passo para uma segunda parte, que são, Deus me deu uma iluminação assim para criar e foi muito legal, que é orar por atribuições. O que é atribuição? É aquilo que você faz, que é a sua atribuição. Então eu coloquei aqui 10 atribuições que eu tenho atualmente. Hoje eu sou um adorador. Você pode anotar essa também, que se você é também. E é para ser. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura, Ele quer achar adoradores. E se Ele quer achar adoradores, eu quero ser encontrado como um verdadeiro adorador. Porque a maior atribuição de um ser humano, irmãos, é ser um adorador. Se ele despreza isso, ele despreza qualquer outra coisa. Você entende ou não? Então eu oro também na atribuição de ser um adorador. Irmãos, quando eu vou orando por essas coisas, eu faço o seguinte, vou orando por essas coisas, eu vou fazendo duas coisas simultaneamente enquanto eu estou orando durante todo o meu tempo de oração. Primeiro, eu vou glorificando a Deus. Então, por exemplo, coloco lá, Senhor, estou colocando diante do Senhor minhas ansiedades, estou ansioso por isso. Vou lembrando, vou glorificando a Deus. O Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu glorifico o teu nome, porque nada pode sair do teu controle. Eu te agradeço por isso. E vou lembrando também, simultaneamente, de princípios e promessas bíblicas. Por exemplo, Senhor, eu estou ansioso por causa disso, a tua palavra diz, Isaías 40, que o Senhor não se cansa, o Senhor dá força ao cansado, o Senhor renova a força de que não tem nenhum vigor, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos faz andar, nos faz correr, nos faz voar como águias. Eu quero agora, Senhor, que essa promessa se cumpra na minha vida. Então, simultaneamente eu vou glorificando e lembrando dos princípios e aplicando no meu coração, em todo momento.
Vou lembrando versículos que vai vindo, promessas que vai vindo, adorador, né? Eu vou lembrando ali, Deus, o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor deve ser louvado, só o Senhor deve ser adorado. Senhor, que eu possa te adorar quando acordo, quando como, quando deito, que eu possa te adorar quando falo, que eu possa te adorar quando trabalho, que eu possa te adorar quando passeio, que eu possa te adorar em todos os momentos, que eu possa te adorar no culto, na hora do louvor. Eu tenho que ser um adorador, irmãos. Segundo, eu sou embaixador do reino, sabia? Eu, Tomé, sou embaixador do reino aqui na terra, autorizado pelo rei. E se você é crente, você também é, amém, irmãos? O que o embaixador faz? Ele representa o rei. Representa o rei na terra. Eu sou um representante digno. Eu estou me esforçando para que o reino seja estabelecido. Oração do Pai Nosso. Né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas coisas, irmãos. Eu sou testemunha de Jesus, sabia? Sereis minhas testemunhas. Senhor, Jesus diz que eu sou uma testemunha. Senhor, eu quero ser uma testemunha digna. Eu quero ser uma testemunha melhor. Eu quero testemunhar mais. Quero testemunhar mais. Se eu sou testemunha, as pessoas têm que ouvir meu testemunho. Quantas pessoas ouviram meu testemunho essa semana? Meu testemunho de Jesus. Quantas pessoas ouviram da minha boca? Quantas pessoas podiam ter ouvido? Ô Senhor, tenha misericórdia da minha vida, perdoa por não ter sido, não está sendo uma testemunha tão clara, tão digna como eu deveria ser. Me dá capacidade para testemunhar mais. Hoje eu sou esposo, sabia? Tem gente aqui que não é ainda. Aí você pode colocar lá num outro momento, lá na coluna de cá assim, para Deus te dar uma esposa. Ou para te dar um esposo. Mas eu já sou esposo. E eu começo a lembrar, sabe, irmãos? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus, lembrar de princípios. Efésios 6 diz que eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pedro diz que eu devo tratá-la com honra, como vaso mais frágil. Eu estou tratando, vou me avaliando, vou pedindo misericórdia de Deus, vou colocando isso diante do Senhor. Eu sou pai, eu sou pastor, só aí já dá para orar um tempão. Quantos princípios bíblicos, quantas promessas bíblicas tem só nesse ponto, irmãos? Pedro diz assim, você deve pastorear, não pelo salário que você ganha, mas pelo desejo de servir. Diz assim, você deve ser exemplo para o rebanho, você deve pastorear na esperança de que quando o Supremo Pastor voltar, você vai receber a inmarcessível coroa de glória. Eu vou orando sobre isso também. Vou pedindo a Deus misericórdia, vou pedindo a Deus graça, vou colocando o meu ministério pastoral diante do Senhor, com muitas outras palavras, com muitas outras colocações. Cada dia eu lembro de uma coisa. Eu sou discipulador, irmãos, que é um negócio desafiador. Como ser um discipulador? A missão do discipulador é levar o discípulo a se tornar um líder maior do que ele, maior do que você, a levar essa pessoa à maturidade espiritual. Muito difícil isso. É só no poder, na graça, na direção, na unção do Espírito Santo. Tem que orar muito por isso. Aí alistar o nome deles, né? Eu sou o que mais? Pregador, olha eu pregando aqui agora. Eu oro, irmãos, pelo meu próximo sermão, pelos sermões que eu estou preparando, pelo sermão que eu já preparei, pelos sermões que eu vou pregar, pedir graça, pedir direção, pedir unção, sabe? Tem muito que orar nesse sentido aí. Sou líder. Não é fácil liderar, irmãos. Líder não é um status de alguém que é superior. Líder é um status de alguém que tem que decidir coisas e decidir corretamente, porque se decidir errado, desanda tudo. Conheci um irmão uma vez que ele era vendedor de sapato.
O gerente chamou ele e falou, você é o melhor vendedor de sapato aqui, vou te colocar como gerente da loja. Um mês ele entregou o cargo, falou, não quero mais não. Prefiro vender sapato, é mais tranquilo. Deu tanta coisa errada, tanta decisão. Oh, posso trocar isso aqui? Posso dar um desconto nisso? Posso fazer aquilo lá? Ele falou, Deus me livre. Chega, negócio de ser líder é difícil demais. Todo mundo quer tua decisão. Irmãos, tem que orar. As decisões que eu tenho que tomar como líder é muito difícil. Eu sou supervisor de célula. Outro desafio. Aí você faz a tua lista, tá? As tuas atribuições. O que você faz? Aí o seu trabalho, isso vai incluir aí a sua vida, seu contexto, e vai orar sobre isso aí. Já deu mais de 1 hora, né? Essa é só a primeira parte. Segunda parte, coloca lá para nós, irmão, Júlio. Intercessão. A Bíblia diz aqui, irmãos, que nós devemos interceder. O que é interceder? Por todos os santos. Interceder é se colocar na brecha. É clamar em favor. E esse é um mandamento muito claro na Bíblia, é algo que nós devemos fazer. Então eu coloquei uma lista ali, eu oro pela minha família, eu oro pela minha esposa, oro pela minha filha Ruth, oro pelo meu filho Natan e oro pelo meu filho Elias, especificamente, individualmente, pela situação de cada um deles. Especificamente, individualmente, citando nome, citando problema, citando a situação, citando o objetivo, individualmente por cada um deles. Eu oro. Não oro assim, Senhor, abençoa a minha família. Não, eu oro, Senhor, minha esposa está precisando disso, ela está enfrentando isso aqui, Senhor, ela vai dar aula, entendeu? Eu vou pedindo direção, e orando por cada um deles. Essa aqui já é casada, eu oro pelo marido dela. Esse aqui não é casado ainda, eu oro pela futura esposa dele. Esse aqui também oro pela futura esposa dele. Eu oro, sabe, especificamente pela minha família. Natanael, lembra dele ou não? É a hora agora de interceder pelo Natanael. Eu já desistiu do Natanael. Falei, isso está difícil demais. Não, esse ano vamos continuar. Discípulos, eu intercedo agora pelos discípulos. Lá eu estou orando na qualidade de discipulador. Agora eu vou orar pelos discípulos. Mesma coisa da família, irmãos. Individual. Por exemplo, posso usar aqui como o Paulo. Senhor, vou agora colocar o meu discípulo Paulo nas tuas mãos. E o que será que eu oro por ele, hein? Eu sei do que ele está passando, das coisas que ele tem que decidir, das dificuldades que ele possa enfrentar, dos desafios que ele enfrenta como líder aqui na igreja, como líder de célula. Eu oro especificamente, citando detalhes. E assim por diante. Liderança da igreja, eu oro pela liderança da igreja. Às vezes eu oro mais por um, às vezes eu oro mais por outro. Semana eu orei bastante por um líder especificamente aqui da igreja, conforme a direção e orientação do Espírito Santo. Eu oro por pastores, eu acho que tem que orar pelos pastores, irmãos. Estou preparando um sermão sobre o papel do pastor na igreja. Pastor não é uma brincadeira, não é um acessório, não é um status. Não, pastor é um instrumento deixado por Deus para manter a igreja em pé. É sério ser pastor, não é brincadeira. Então eu oro por alguns pastores, amigos, oro também por outros que eu lembro, mas tem alguns pastores que eu tenho o compromisso de orar. Por que eu tenho compromisso de orar? Porque ele chegou e me falou, vamos combinar, você ora por mim, eu oro por você? Combinado. Aí ele chega e aí, está orando? Estou orando. Então tem alguns que tem esse negócio. Tem outros que não, ele nem sabe que eu oro por ele, mas eu oro. Enfermos, tem uma lista, oro. Irmãos que não têm casa própria, desde o meio do ano para cá eu fiz esse propósito, orar pelos irmãos que não têm casa própria ainda. Então tenho orado, Senhor,
Pessoa, irmão fulano, com a irmã fulana, que não tem casa própria ainda. Oro especificamente por esses irmãos casados, tá? Que já tem família, mas não tem casa própria. Solteiro ainda não estou orando, não. Desempregados, olha, ó. A irmã já testemunhou que pegou emprego. Estava orando, viu, irmã? Estou orando pelos irmãos desempregados. Eu oro, intercedo pela minha célula. Intercedo pela minha célula também. E, irmãos, mandamento bíblico, eu intercedo pelo governo. Tem muita gente fazendo piada e mais piada sobre o que está acontecendo no Brasil. Vocês já estão sabendo o que aconteceu na Venezuela nessa última semana? Quem sabe? Na Venezuela. Ó, temos que orar por eles. Está feia a coisa lá. A Bolívia. Tem um pastor que estava indo de moto do Brasil para o Peru, atravessando a Bolívia. Empetecou tudo lá, ele está preso lá já faz uma semana quase. Tudo trancado, irmãos. Comunista não deixa ninguém sair, ninguém entrar. Pastores serão presos e torturados na Venezuela. O povo está passando fome. Bolívia não tem médico, não tem transporte público, está tudo bagunçado. O que vocês acham que vai acontecer com o Brasil daqui a uns tempos? Vai virar uma Venezuela, irmãos. Se Deus não derrubar esse governo do PT, esse governo comunista. Vocês já sabem que você vai votar ou não? Não, eu vou votar em branco, não vou votar mais ninguém. Não é por aí. Não é por aí. Não é assim que se resolve o negócio. Tem que estudar, tem que saber, tem que orar, tem que pedir direção de Deus. O povo evangélico tem força, mas não está levando a sério. Temos que orar pelo governo, mandamento bíblico, 1 Timóteo capítulo 3. Próximo, acabou meu tempo. Vou orar também pelo meu ministério. Meu ministério aqui, eu oro por missões, oro pelos alvos da igreja, pelos projetos da igreja, liderança da igreja, oro. Lá na intercessão, eu oro pela vida do líder. Aqui eu oro pela função da liderança da igreja. Dificuldades que a igreja tem, oro os departamentos, né, que a igreja tem. Então, um momento de orar pelo ministério, né, aqui da igreja. Termino orando por isso também. Então, tá, irmãos, essa é a forma que eu organizo meu tempo de oração. Vou mexendo, vou mudando, vou arrumando conforme a necessidade. Acrescentando, tirando, não esqueço de agradecer pelos pedidos que já foram respondidos. Então, meu querido, eu queria nesse momento terminar orando por vocês, pedindo a Deus que você possa ter uma vida organizada de oração. Fique esperando alguma coisa acontecer, um dia a coisa dar certo. Não, organize isso aí. Ah, pastor, 1 hora é muito tempo. Porque aqui não está ainda a leitura bíblica, a meditação, esse é outro horário. É 1 hora de oração. Mas não, é muito, pastor, organiza, então, 10 minutos de oração. Organiza 10 minutos. Coloca lá. Dá 10 minutos. Organiza, mas fala, eu vou começar a orar 8 da manhã e vou terminar às 8h10. Mas faça, organizadamente. Porque senão, irmãos, nunca vai fazer. Vamos orar? Senhor, quero rogar a Ti que 2018 seja um ano de vitórias na área da oração aqui nessa igreja. Seja um ano de vitória na vida particular de cada um desses irmãos que estão aqui. Pai, seja um ano em que muitos que estão aqui, muitos que são dessa igreja, vão organizar a sua vida de oração. Peço a Ti, Deus, que o Senhor possa abençoar, para que esse desejo de orar possa estar nascendo no coração dos que ainda não têm, e dos que têm, ó Deus, que possam se aperfeiçoar e se achegar cada vez mais, ó Deus, nisso eu te peço em nome de Jesus.
Deus, eu quero clamar, agradecer pela iniciativa que os jovens tiveram de vir orar, que as mulheres tiveram de vir orar aqui também, no ano passado, naqueles sábados. E que outros grupos se formem nessa igreja só para orar, Deus. Que domingo, 6 horas, mais e mais pessoas possam chegar aqui para orar pelo culto. E que cada um individualmente possa ter uma vida de oração organizada. Ó Deus, eu quero clamar a Ti, Pai. Que o Senhor me abençoe também, para que eu possa estar cada dia mais sendo fiel nisso. Dependendo da oração a cada dia, eu te peço, Pai Santo, nos ajude a sermos fiéis na busca pelo Senhor. Porque os dias são maus. Ó Deus, nosso país está caindo aos pedaços. Eu peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.